Nesse vídeo aqui eu tô para te falar a diferença entre carboidratos bons e carboidratos ruins, que todo mundo fala sobre isso, né? E tem uma lista de carboidratos bons e uma lista de ruins, mas eu vou simplificar totalmente e vou explicar a diferença entre um e outro, tá? A diferença é o seguinte: os ruins são basicamente trigo, polvilho, açúcar e outras farinhas brancas também, tipo farinha de arroz, tá? Esses são os carboidratos normalmente ruins. Os carboidratos bons são praticamente todos os outros. Entra aí nesse caso arroz, entra aí nesse caso feijão, entra aí batata doce, aveia, né, que é um quinoa, que são carboidratos fantásticos. Então, os ruins de novo: trigo, pão, polvilho, tapioca, farinha de arroz e o açúcar, obviamente. Qual que é a diferença entre eles, Rodrigo? Vocês lembram lá que a glicose é uma bolinha, né? E o carboidrato complexo do arroz, do feijão, do macarrão é um tanto de bolinha ligada uma na outra. Quanto mais bolinhas eu tenho, teoricamente, mais devagar isso entra na corrente sanguínea. Quanto menos bolinha, tipo açúcar, que só tem basicamente duas, mais rápido ela chega na corrente sanguínea. Então, quanto maior a quantidade de bolinhas, melhor o carboidrato. Quais tem muito? Batata tem muito, feijão tem muito, grão de bico tem muito, aveia tem muita bolinha. São esses carboidratos aí do almoço. A abóbora tem muita bolinha, mandioca tem muita bolinha. Porém, alguns desses carboidratos fazem com que nossa glicose suba mais. O que é isso? Lembra lá que a gente falou da quantidade? Então vamos lá. Vamos supor que eu peguei 10 gramas de carboidratos. 10 gramas de carboidratos. Um vai estar numa bebida láctea, ou pode estar num chocolatinho, por exemplo. 20 gramas de chocolate, 50% tem exatamente 10 gramas de carboidrato, né? 50% dele é açúcar. Então, esse é um carboidrato teoricamente ruim. Um chocolate com 10 gramas de carboidrato. Se a gente pensar, mesmo que não seja, tipo meio Kit Kat, tem perto disso, mais ou menos 10 gramas de carboidrato também. Assim como um bombom, tipo um sonho de valsa, que também tem perto de 10 gramas de carboidrato. E vamos pensar em 2 colheres de sopa de aveia ou de feijão, que também tem perto de 10 gramas de carboidrato. Então nós vamos analisar aqui, ó, 10 gramas do teoricamente do bom e 10 gramas, mais ou menos, do teoricamente ruim. Qual que é a diferença entre eles? No bom, quando você comer, sua glicose está aqui estável, ela vai subir e fazer isso aqui. No ruim, ele vai subir um pouquinho mais e cair. Tá vendo? Ó, o desenho ficou até bom aqui. Deu para ver que num ela subiu um pouquinho mais, mesmo sendo 10 gramas e 10 gramas. Rodrigo, essa diferença aqui, ó, que eu acabei de fazer, tá? Daqui para lá, dessa alturinha desse morrinho aqui para cá, não é uma diferença tão significativa e não é isso que vai fazer você piorar sua saúde ou seu controle glicêmico. Porque lembre-se, o que manda é a quantidade. Nesse caso a gente está analisando 10 gramas e 10 gramas, mesmo que ele seja bom ou ruim. Essa diferençazinha aqui, não, de novo, ela não é tão importante assim, desde que a quantidade seja mais ou menos equivalente. Então, se eu comer 2 palitinhos, igual eu falei do Kit Kat, ou um bombom sonho de valsa, ou 2 colheres bem cheias de feijão ou de aveia, que são equivalentes em quantidade de moléculas de glicose, ou seja, quantidade equivalente de carboidratos, a glicose não varia muito de 1 para 1. Resumindo, você precisa preocupar com a quantidade total que você está comendo. Esse é o ponto fundamental: quantidade de carboidratos na refeição. Como funciona e por que sobe um pouquinho mais? Vou pegar um desenho bem simples aqui do corpo, ó. Tá aqui, em cima é a boca, onde vai entrar esôfago, estômago, né? Esôfago, estômago, intestino e o ânus lá embaixo. E aqui dentro é nosso corpo, ó. Aqui dentro é nosso corpo, tá bom? Quando a gente come o carboidrato do açúcar, que são 2 bolinhas, quando ele chega dentro do estômago aqui, ó, ele é quebrado rapidinho, e quando ele chega aqui no intestino, ele já começa a entrar na corrente sanguínea. Então, depois de mais ou menos 7, 8 minutos, a glicose já começa a subir. Depois ela cai.
Quando eu como o carboidrato grandão, mas se eu comer a mesma quantidade de bolinhas, né, comi 10 bolinhas desse, 10 bolinhas desse, o que acontece? Na hora que chega aqui, ele começa a quebrar, ó. Ele começa a quebrar também. Só que a quebra é mais demorada, porque é um tanto de bolinha ligado junto. Entendeu? Uma são só duas, você vai quebrando, 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 é muito mais rápido. O outro demora mais a quebrar. Certo? Então o que acontece com o gráfico? Quando eu como o outro, ele vai subir até aqui e vai cair também. Então sobe um pouquinho menos do que o outro, sim. Mas de novo, isso não é o que vai fazer diferença real na sua saúde. Se eu fosse te recomendar, eu ia falar, obviamente, come os carboidratos maiores. Aveia, feijão, abóbora, grão de bico, são carboidratos com cadeias maiores de moléculas de glicose. E evita uns um pouquinho menor, que seria o arroz, seria a mandioca, seria o açúcar, seria o trigo, seria o polvilho, seria... Por quê? Porque eles vão subir um pouquinho mais a glicose. Então, minha recomendação é essa. Agora, eu não posso chegar aqui para você, ó, e é proibido comer açúcar. É proibido comer polvilho ou trigo. Não! O que faz diferença, de novo, é a quantidade total. Então, se você conseguir equilibrar isso, tudo vai funcionar bem, seja o carboidrato bom, tipo da aveia e da abóbora, ou seja o carboidrato ruim, do açúcar, do mel ou do pão. Entendeu? De novo, o que vale, e eu preferiria muito mais que você comesse meio pão, que tem 13 gramas de carboidrato, do que tomar uma tigela de 300 ml, por exemplo, de caldo de feijão ou de mandioca, que vai subir muito mais. Por quê? Vai ter 40, 50 gramas de carboidrato. Mesmo que seja 40, 50 gramas de um carboidrato bom, você pode confiar 100% no que eu estou te falando, né? Se você um dia já usou esse monitor de glicose, você vai ver que a glicose sobe muito mais com 40 gramas de carboidrato, mesmo seja do feijão, ou da mandioca, ou do grão de bico, do que 13 gramas sendo de um pão. Certo? Então, a diferença, de novo, é a quantidade, independentemente se o carboidrato seja bom ou ruim. Dando para optar, obviamente, opte pelo bom, mas isso não é uma regra que você tem que levar a ferro e fogo. O que tem que ser mais rigoroso, realmente, é dosar essa quantidade por refeição.